gravou a segunda parte, a primeira parte não gravou. Tá uma loucura esse programa. Mas eu tô fazendo aos poucos porque realmente é muita coisa, tá? Bom, vamos lá então. Página 24, exercício 1. Gente, eu mandei vocês fazerem os exercícios, mandei vocês estudarem, né? Não é uma prova oral, não será uma prova oral que eu farei com vocês. Quando for assim, eu vou avisá-los que será uma prova oral, como eu fiz com o primeiro ano do ensino médio. Avisei eles, né, no final da aula. Estudem as páginas tal, aula que vem prova oral, tá? É assim que eu faço. Então, eu vou avisar vocês quando for prova oral. Só que o que acontece, gente? Toda aula vocês são avaliados, principalmente em correção de exercício. Principalmente em correção de exercício. Eu vejo quem fez, quem não fez, quem tentou fazer, quem não tentou fazer. Isso tudo eu anoto. Bom dia, Luíde. Bom dia, Nunes. Bom dia, professor. Tá? Então, prova oral, assim, na surpresona, só se eu tivesse, olha, muito pé da vida com vocês. Se eu estiver muito brava com vocês, aí sim, aí eu faço prova oral, mas caso contrário, não. Já teve alguma vez que eu fiz isso? Nunca, gente. Nunca fiz prova oral assim do nada, a la louca, tá? Sempre quando me dá vontade, eu aviso. É que na última aula tu estou dizendo que era pra gente vir preparado pra próxima aula. E eu pensei que seria prova oral. Não foi um grupinho que disse, foi eu? Tá bom, não tem problema, Lid. Não tô acusando ninguém, não tô dizendo que foi um grupo, é uma forma de dizer. Não foi eu. Só um pouquinho, gente, a minha filha tá chorando, só um pouquinho. Minha filha, coitadinha, foi castrada, tá com o dedo doendo. Fica quietinho. Bom, vamos lá. Então, não se preocupe. Geralmente eu aviso quando é prova oral, tá? Eu aviso quando é. Mas lembrando que vocês sempre são avaliados. Isso vale nota para qualitativo. Isso vale para avaliação 1, né? Isso vale para avaliação 2. Mas como assim, Amanda? Vale para todas as avaliações? Sim, vale para todas as avaliações. Você chegou lá no final do bimestre, né? O Gabriel, por exemplo, Salvador, ficou com 6,5. Ele é um aluno que vem em todas as aulas, ele é um aluno que faz todas as atividades, ele é um aluno que colabora com a aula, então eu vou dar meio ponto para ele. Se é um aluno que não faz as atividades, eu posso muito bem deixar assim mesmo. Eu não sou obrigada a dar meio ponto para ninguém, né? Porque, na verdade, o aluno ele não rodou por meio ponto, ele rodou pelos outros pontos que ele não conseguiu tirar, que equivaliam todos a 10. Não é meio ponto, é mais que isso, né? Bom, vamos lá, gente. Número 1. Leia o fragmento inicial de uma redação produzida para o vestibular da FUVESP de 2011 e procure reconhecer a tese apresentada pelo candidato sobre equívocos, narcisos e imediatismos. Caracterizada pela evidente degradação do ser em ter, a atual estrutura socioeconômica embasada no que é efêmero e aparente acarreta na vida uma devastadora inversão de valores. Os indivíduos, influenciados pela vivência em meio a um mercado de consumo marcado pela competição, passam a enxergar o outro como um inimigo em potencial.
Diante disso, entre relacionamentos superficiais, valores egocêntricos e atitudes que priorizam o imediato, o altruísmo vai se desfalecendo e se tornando uma raridade no mundo contemporâneo. Que tema vocês acham que é esse de redação? Vamos pela ordem de chegada. Aninha, qual é o tema, qual é a tese desse tema, desse texto? Senhora, eu não sei se é bem isso, mas eu botei inversão de valores, a questão da competição e egoísmo. Tá, entendi. Por que, Ana? O que te levou a tu pensar nisso? Ali a parte que ele fala de passar a enxergar o outro como um inimigo em potencial. Relacionamentos superficiais, valores egocêntricos. Sim, e o próprio título também, né, Aninha? Sobre equívocos, narcisos e imediatismos, né? Então já traz aí uma questão de egoísmo, só que também é importante nós percebermos que ele também fala um pouco de mercado de trabalho, fala de economia, né? Então esses fatores também mais voltados para o capitalismo também estão inseridos nesse tema, tá? Bom? Alguém colocou alguma coisa diferente e gostaria de falar? Sim ou não? Tá. O direito à literatura. Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que o chamamos folclore, lenda, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. Vista deste modo, a literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as 24 horas do dia sem algum momento de entrega ao universo fabulado. O sonho assegura durante o sonho a presença indispensável deste universo, independentemente da nossa vontade. E durante a vigília, a criação funcional está presente em cada um de nós, como anedota, história em quadrinhos, noticiário policial, canção popular. Ela se manifesta desde o desvaneio no ônibus até a atenção fixada na novela de televisão ou na leitura seguida de um romance. Ora, se ninguém pode passar 24 horas sem mergulhar no universo de ficção e da poesia, a literatura concebida no sentido amplo a que se refere parece corresponder a uma necessidade universal que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito. Podemos dizer que a literatura é o sonho sonhado das civilizações. Portanto, assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o sonho, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. Deste modo, ela é fator indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o homem na sua humanidade, inclusive porque atua em grande parte no subconsciente e no inconsciente. Cada sociedade cria as suas manifestações ficcionais, poéticas e dramáticas, de acordo com seus impulsos, as suas crenças, os seus sentimentos, as suas normas, a fim de estabelecer em cada um a presença e atuação deles.
Por isso é que nas nossas sociedades a literatura tem sido um instrumento poderoso de instrução e educação. Entretanto, nos currículos, sendo proposta a cada um como equipamento intelectual e afetivo, tá? Um exemplo aqui do que o Antônio Cândido está dizendo, né? Sempre quando eu leio esse trecho do Antônio Cândido, eu me lembro quando eu me tornei aluna de letras. Por quê, gente? Porque eu achei que eu ia entrar para o curso de letras e eu só ia ler livros de história, ia conhecer a literatura brasileira, né? E a literatura estrangeira. Só que não, né? Aprendi língua portuguesa, as estruturas da língua portuguesa, né? Aprendi as estruturas de como que funciona a educação, como que funcionam as estratégias de aprendizagem de cada aluno, por nível, por idade, né? E uma coisa interessante que o Antônio Cândido diz aqui é sobre os diferentes tipos de literatura e como elas estão dispostas na nossa sociedade, né? Então, tem aquela literatura que serve como histórica, né? Como nós estamos vendo até agora, a nossa literatura toda ela é histórica. Ela traz um movimento social e tem um porquê desse movimento social acontecer, né? O romantismo surgiu a partir de uma necessidade da sociedade em ver um homem como alguém dotado de sentimentos. O romantismo primeira geração no Brasil, ele surgiu para marcar a presença do indianista, né? Vimos Iracema em José de Alencar, o Guarani, né? Vimos todos esses personagens que vieram na literatura para marcar o índio como uma figura de identidade nacional, porque começou a se ter a consciência de que o Brasil era deles e não dos portugueses, tá bom? E aí, gente, a gente tem que saber definir bem o que é uma coisa e o que é outra, né? Vocês viram no filme do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, como que a sociedade daquela época se portava. A mulher lá que tinha um caso com um homem, esqueci o nome dos personagens, eu não vou lembrar agora, né? Que o Brás pegou ela beijando ele escondido no jardim, né? Da necessidade do Brás se envolver com mulheres, né? Na sua fase jovem adulta, que ele se envolveu com uma prostituta. Não me lembro o nome da prostituta também, acho que é Luísa. Não me lembro, né? Dele nunca ter casado, porque sempre foi uma pessoa que fugia de compromissos, dele não ter emprego, porque a família dele tinha dinheiro, ele conseguiu se sustentar com esse dinheiro da família, então ele nunca precisou trabalhar, né? Então todos esses aspectos que nós encontramos na literatura, elas são importantes, uma vez que ela traz uma historicidade da sociedade a qual ela foi escrita, na qual ela foi escrita, tá? E também temos livros que eles servem apenas para o nosso entretenimento, né? Então, como eu estava dizendo para vocês, esse fragmento do texto do Antônio Cândido, ele me lembra muito meu primeiro ano de literatura, de letras, porque quando eu cheguei eu tinha que ler muita coisa que eu não achei que eu ia ler. Muitos textos teóricos, analisando textos de literatura,
E aí, quando terminou aquele ano fatídico de letras, que eu estava esgotada de tanto que eu lia, e lia coisas que eu realmente não queria, mas eu tinha que ler para estar bem preparada para as aulas, chegou no final do ano, eu fui na Vanguarda, eu comprei tanto livro de bobagem, né? O que é livro de bobagem, Amanda? Gente, bobagem mesmo, né? Crepúsculo, li todos os Crepúsculos eu li. Eu li uma saga, a saga é Hush Hush. Não é Hush Hush. Hush Hush é dos Anjos Caídos, que eu comecei a ler, mas não terminei porque não deu tempo, acabou as férias. Aí li uma outra saga que era de vampiro também, só que completamente diferente, né? O primeiro livro se chama Beijo das Sombras, que tem 2 tipos de vampiro, existe toda uma sociedade vampiresca, enfim. Eu li tanta porcaria porque eu não aguentava mais ler coisas que me fizessem pensar. Então eu queria ler coisas que não me fizessem pensar, que fosse uma linguagem acessível, que eu não tivesse que procurar nada no dicionário. Então eu fui atrás dessas coisas, né? Isso são maneiras, são estratégias da indústria da literatura, trazer esses tipos diferenciados de livros para que possamos ler, tá bom? Vamos agora ao enunciado, já que eu falei um monte, né? Vocês não falam nada, vocês querem falar alguma coisa? Querem falar de algum livro que vocês leram que era assim uma completa bobagem? Hein? Nossa, eu li um livro do Harlan Coben. Aí, tipo assim, é um filme que diz assim, não fale com estranhos. O livro é nada a ver. Fala, tipo assim, sobre uma mulher que ela tá num site que fala sobre como forjar a gravidez. Aí acontece um monte de coisa e chega numa parte que a amiga dela é envolvida e o policial vai na amiga dela pra investigar, dá um tiro na perna dela, um bagulho muito nada a ver. Bem fora da casinha. Faz parte. A gente lê umas coisas que não tem nada a ver, né? Bueno, vamos ao enunciado. O autor afirma que a literatura é fator indispensável de humanização. Fala, Stephanie. Eu ia falar de Crepúsculo, é que eu gosto, só que tipo, como que o vampiro vai ficar brilhando que nem uma fada? O vampiro da Stephanie Meyer brilha. Os outros vampiros, eles morrem. É poder de criação do autor, né? Tem muita gente que critica, que diz assim, onde é que já se viu um vampiro brilhar no sol? Gente, a ficção tá aí para ser construída e desconstruída, né? Que nem a história da Pequena Sereia. Eu ia fazer uma... Como é que é o nome? Esqueci o nome. Alguma coisa action. Tá? Da Pequena Sereia e convidaram uma atriz negra para fazer a Pequena Sereia. Foi uma comoção nessa internet porque não poderia ser uma atriz negra porque a Pequena Sereia ela não é negra. Mas não existe sereia. Então, se não existe sereia, por que ela não pode ser negra? Entendeu? Não tem porquê. A mesma coisa vampiro. O vampiro não pode brilhar no sol. Por quê? Existe vampiro? Em que mundo que tu vive que existe um vampiro e que existe uma regra pro vampiro não brilhar no sol? Entendeu? É a mesma coisa que fizeram uma literatura com um gato de penas. Pode um gato ter penas? Olha, gente, se funcionar dentro daquele universo, daquela literatura, daquela história e fizer sentido, o gato pode ter penas. Então, não tem por que o vampiro não poder brilhar. Não existe vampiro na vida real. Então, não tem por que. O vampiro ele pode brilhar, o vampiro ele pode se desfazer, o vampiro ele pode queimar, o vampiro pode virar rosa, sei lá. É um universo ficcional. O autor ele tem o poder de criar o que ele quiser. Então, se faz sentido dentro daquela história, não tem problema.
Fala, Anderson. Dá uma olhada lá do Batman vs Drácula. Pô, lá em Kentucky, fala sobre vampiro também. É que assim, gente, o Drácula, ele é uma figura muito importante para a literatura, né? Foi a partir do Drácula que todos os outros vampiros surgiram, né? O vampiro que é ameaçador, o vampiro que morde os outros, né? Mas existe aí um universo todo criado num vampiro que não quer matar as pessoas, que ele tem consciência, né? E quem somos nós para dizer que é um vampiro errado? Funciona dentro daquele universo ficcional? Funciona. Gente, Crepúsculo, por mais que as pessoas digam que não é bom, que onde é que já se viu o vampirinho brilhando, funciona. Olha a quantidade de livros que essa mulher vendeu. Se ela vendeu, é porque esse universo funciona. Então, a gente não tem muito o que questionar, né? Tem várias coisas que eu posso criticar sobre Crepúsculo? Posso. Odiei a parte em que a Isabela virou vampira e ela só falava que a voz dela parecia uns sinos que tocavam a não sei o que. Toda vez que a personagem falava, ela mencionava a mesma coisa. Se admirava do tom da voz dela. Não precisa. Diz uma vez, não precisa ficar repetindo toda hora, né? Então tem coisas que a gente pode criticar, outras nem tanto. Vamos lá. Um pouco narcisista. Ela ficou. É porque ela sempre se achou um peixinho fora d'água, né? Aí ela se encontrou lá naquele universo cheio de vampira. E quando virou vampira, ficou se achando. Vamos lá. O autor afirma que a literatura é fator indispensável de humanização. E sendo assim, confirma o homem na sua humanidade. Cite 2 argumentos que ele apresenta no texto para chegar a essa conclusão. Anderson, tu és o próximo. Lê pra mim a tua resposta da 2. Professora, na verdade eu coloquei 3 argumentos. Ó, no parágrafo que ele diz aquela frase ali que tá ali no enunciado, eu coloquei assim, ó. Assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o sono, talvez não haja o equilíbrio social sem a literatura. E depois eu coloquei, depois da frase que ele diz, né, até a humanização, eu coloquei: confirma o homem na sua humanidade, inclusive porque atua em grande parte do subconsciente. E depois eu coloquei o último parágrafo. Tá ótimo, Anderson, isso mesmo, parabéns. É isso aí. Alguém colocou alguma coisa diferente e gostaria de falar? Não? Ai, gente, vocês estão tão sem graça. Vocês não querem falar, vocês não querem dizer nada, não querem responder. Olha que cada vez tá menos, hein, a interação entre vocês aqui. Se eu não faço assim, se eu não escolho, ninguém fala. Aí como é que a professora avalia se ninguém fala? 3. Um projeto liderado por um senador brasileiro quer colocar em prática uma nova reforma ortográfica nos países falantes de língua portuguesa. Dentre as mudanças propostas estão a extinção da letra H no início de palavras e a troca de CH por X. A respeito disso, um linguista, Carlos A. Faraco, publicou um artigo no qual manifesta seu ponto de vista sobre o fato. As frases abaixo são excertos do artigo do linguista. Avalie a relação proposta entre ambas, depois marque a alternativa correta. Letra A. É vandalismo ortográfico o que propõe os simplificadores da ortografia que contam com a simpatia de senadores da Comissão de Educação do Senado. Por quê? Tal reforma, que afeta um volume grande de palavras, teria custos astronômicos. Pense-se só na adaptação de um dicionário como Hawais e efeitos educacionais e culturais desagregadores. Bom, gente, eu acho que se tivesse um acordo ortográfico, né, com a extinção do H
e colocar todas as palavras que tem som de X com X ia facilitar, sim, muito a vida do povo brasileiro, do falante de língua portuguesa. Não ia facilitar? Sim, facilitaria. Teria um trabalho gigante de edição de dicionários e de livros? Sim, teria um trabalho gigante de edição de dicionários. Só que o dicionário todo ano muda. Todo ano o dicionário muda. Às vezes muda a edição e se torna mais caro o material só porque o dicionário trocou a capa, né? Os dicionários todos mudaram para compor o vocábulo ao Mário. Então, qual é o problema de mudar um dicionário? Porque se acordou que não haverá mais a letra H e não haverá mais o CH e o X, né? Então, os argumentos aqui do Faraco, eu acho que são infundados, tá bom? Porque para fonologia, né, o CH tem som de ch e o X tem som de ch. Então, eu não teria por que deixar as palavras uma com CH e uma com X, segundo os senadores, né? Tem coisas que os senadores propõem que não são adequadas, mas essa, sinceramente, eu não vejo muito problema, né? Haverá muitas pessoas que vão criticar isso, né? Imagina, a professora de português dizendo que não tem por que ter palavras com CH e palavras com X. Mas eu, sinceramente, fonologicamente, eu acho que não tem perda de sentido. Não tem perda, tá? Escrever chaleira com X ou chaleira com CH não tem problema. Fala, Anderson. E o xícara e o chá? Como é que ficaria? E o que tem? Xícara, chá. É com chã. É o mesmo som, é o mesmo fonema. Entendeu, Anderson? Tá, e a pessoa que tem dúvida, vai colocar com X ou com CH? Quando? Se trocasse a regra ortográfica, escreveria tudo com X. De acordo com essa proposta que escrever o chá com X é foda. Anderson, primeira coisa, olha a linguagem. Tu tá em aula. Foi mal. Tá? E outra coisa, vocês me fazem eu perder a linha de raciocínio. Estamos falando aqui numa questão fonológica, tá? Fonológica. X e CH têm o mesmo som de ch, então não haveria perda de sentido para a palavra. É isso que estou pontuando, tá bom? Ortograficamente, estamos acostumados a escrever chá com CH, né? Então, a gente estranha muito escrever chá com X. Mas o som é o mesmo, não perde o sentido. Tá bom? Tá bem, senhor, obrigado. É que assim também, gente, tem uma coisa que a gente chama que é identificação, né? A gente identifica esse objeto como sendo garrafa e pra mim ele é garrafa. Eu aprendi que é garrafa. Assim como nós aprendemos que chá é com CH. Então, se a gente ler chá com X, a gente não vai saber do que se trata, né? Escrevam aí X e A com acento e pensem sobre o que isso está significando para vocês. O que isso significa para vocês, esse X e o A com acento? Não significa nada, porque nós estamos acostumados que é com CH. Agora escrevam CHA e acento. Só de olhar essa palavra, a gente sente o que ela significa. Ela significa alguma coisa apenas no nosso visual, tá? Então, foneticamente, não perde o sentido, mas perde muitas outras coisas, como, por exemplo, a linguagem visual, tá?
escrever a palavra chá com X sem contexto nenhum, a gente não entenderia o que a pessoa está querendo dizer, tá bom? É a mesma coisa que abreviar a palavra, né? Tem palavras que a gente nunca viu abreviada. Aí alguém abrevia a palavra, tu fica meio na dúvida o que é aquilo, né? Mas depois, com o tempo, tu vai adequando isso ao teu vocabulário interno, tá? Ah, não, tu não fez ainda, né? Bueno, então, frase 1. A frase A indica que o linguista é contrário à proposta, mas B não serve de argumento para a defesa da tese. 2. A frase A revela que o linguista é contrário à proposta, e a frase B serve de argumento para justificar o ponto de vista que ele defende. 3. A frase A denota que o linguista é contrário à reforma, por isso ela funciona como argumento para a defesa do ponto de vista apresentado em B. Qual das alternativas tu marcou, Stephanie? A, B ou C? C, Sônia. C? Apenas a 3 é verdadeira? Uhum. Stephanie? D, a D é isso. A correta é a letra B de bola. Por que, Stephanie? Porque o linguista, o faraco, ele está justificando e não está defendendo, tá? É essa a diferença. Se tivesse um contexto maior, a gente até poderia dizer que seria uma defesa, mas ele não está defendendo, porque quando a gente defende, a gente utiliza os argumentos mais fortes. Ele não está usando assim, argumentos tão mais fortes, pelo menos nesse ponto aqui em que o livro traz para nós, tá? Tá bom? Até que página vai a nossa hora do estudo? Tem bastante coisa. Vamos lá, então, rapidinho. Aliadas ou concorrentes? Alguns números nos Estados Unidos, 60% dos formados em universidades são mulheres. Metade das europeias que estão no mercado de trabalho passou por universidades. No Japão, as mulheres têm níveis semelhantes de educação, mas deixam o mercado assim que casam e têm filhos. A tradição joga contra a economia. O governo acredita parte da estagnação dos últimos anos à ausência da participação feminina no mercado de trabalho. As brasileiras avançam mais rápido na educação. Atualmente, 12% das mulheres têm diploma universitário, ante 10% dos homens. Metade das garotas de 15 entrevistadas numa pesquisa de OCDE diz pretender fazer carreira em engenharia e ciência, áreas especialmente promissoras. Isso aqui, gente, é muito verdade, tá? Vocês comecem a analisar, por exemplo, a família de vocês, tá bom? E aí vocês vejam qual a quantidade de mulheres formadas, qual a quantidade de homens formados. Normalmente as mulheres, elas dão mais importância para a educação superior do que os homens, tá? Na minha família, por parte de mãe, tem só 2 pessoas com formação superior. Eu e uma tia minha. Eu não tenho nenhum primo, nenhuma prima formado, não tenho ninguém na família da minha mãe que seja formado além de mim e de uma tia minha, né? E eu fui a primeira a me formar. Isso foi em 2016. Em 2016 eu me formei e fui a primeira da família da minha mãe a se formar. Então, realmente, assim, aqui no Brasil é muito complicada essa questão de educação superior, né? E se eu não tivesse, gente, um bom momento, assim, lá na FURG, porque eu peguei um momento lá na FURG de muito investimento financeiro, né? Tinha bastante bolsa dada pelo governo naquele momento, né? Se eu não tivesse essa oportunidade de ter bolsa, de continuar trabalhando e estudando, eu não teria nunca me formado. Porque quando eu entrei para a FURG, eu trabalhava na vanguarda, depois eu trabalhei no mercado, né? E
E eu não conseguia dar conta dos estudos e mais as coisas do trabalho, porque principalmente no mercado que me exigia muito, né? Então, assim, eu já perdi prova, né? Perdi um ano inteiro, porque eu perdi uma prova por conta dos trabalhos que eu tinha no mercado, né? Tinha muita coisa para dar conta. Então, gente, é isso, né? Às vezes, quem precisa muito estudar e tem que trabalhar, fica difícil, é muito complicado. Difícil mesmo, tá? Então, fica aí uma dica pra vocês. Se vocês têm a oportunidade aí, o ano que vem de fazer o Enem, passarem na FURG e puderem só estudar, aproveitem, gente. Aproveitem que vocês são novos, aproveitem que vocês podem ter esse privilégio de apenas estudar, tá bom? Deixa eu contar pra vocês. Vocês estão sabendo que nós vamos trocar a editora, né? A gente não vai mais trabalhar com a Positivo, né? Estão sabendo? Vamos trabalhar com a FTD. A gente teve uma reunião, acho que foi semana passada. Hã? Por quê? Porque acabou o contrato. O Vitor e a Cláudia receberam outras propostas, a gente viu os livros e analisamos as coisas e aí vamos trocar, tá? Gente, o material da FTD vai ser maravilhoso para vocês porque vem muita coisa de Enem, tem muito material do Enem. Tem livros com todas as questões do Enem divididos por área. Tem livros com mais de 30 redações de Enem, com todas as redações de Enem, com 30, 40 propostas. Ele é muito bom, gente, muito bom mesmo. Então vale muito a pena vocês adquirirem esse material novo e vocês terão acesso a todos os outros materiais desde o primeiro ano do ensino médio. Então assim, olha, ele é muito bom, tá? Então se preparem para o ano que vem. Já fizeram a matrícula, gente? Já se matricularam? Professora, até quando a matriculação? Anderson, não sei até quando são as matrículas. Mas é bom tu te informares, né? Porque eu acho que tem promoção, não tem não? Pra quem Pra quem faz matrícula antes, conserva a promoção data. até o dia 20 de novembro. É? Gente, se informem. O colégio tá aberto hoje, senhor? Sim, aberto todos os dias, Anderson. Tá? Se matriculem, gente, o quanto antes pra vocês garantirem a vaga de vocês, tá? Porque a gente não sabe como é que vai ser o ano que vem, se a gente vai receber mais aluno por conta dessa pandemia, né? Então vocês se matriculem o quanto antes, né? E prestem atenção no material, porque o material, ele é muito bom. Gente, é muito bom mesmo. Eu só acho uma coisa complicada, ele é muito fragmentado. Por exemplo, vem o livro didático e aí ele é dividido em módulos, né? Cada módulo tem 5 capítulos, então são um monte de livretinhos assim, olha, pequenininhos, pra gente trabalhar. Mas como a gente tá em casa mesmo, vocês terão o material todo à disposição de vocês, não tem nenhum problema. Mas eu acho que na presencialidade dá um pouquinho de problema. Por exemplo, deu tempo de terminar o capítulo e eu não pedi pra eles trazerem o outro capítulo, sabe? Porque ele é bem fragmentado, vocês vão ver o material. Mas ele é muito bom. Gente, ele é maravilhoso, tem bastante coisa de Enem. Vai ajudar muito vocês. Fico com pena de quem vai fazer Enem agora e não teve essa oportunidade, tá? Bom, vamos voltar. Agora, a condição de minoria vai caindo por terra e os padrões de comportamento começam a mudar. Cada vez menos mulheres estão dispostas a abdicar de sua natureza em nome da carreira. Não se trata de mudar a essência do trabalho e das obrigações que homens e mulheres têm de encarar. Não se trata de trabalhar menos ou ter menos ambição. É só uma questão de forma e muito provável que legisladores e empresas tenham de ser mais flexíveis para abrigar mulheres de talento que não desistiram do papel de mãe, porque de fato essa é a grande e única questão de gênero que importa. Vocês concordam com isso? Que a condição da mulher ser mãe tira ela do mercado de trabalho? Concordam ou não concordam? Não. Não concordam?
Então, gente, eu acho que assim, olha, as mulheres que têm oportunidade de ficar em casa cuidando dos filhos até eles terem uma independência, acho que a maioria optaria por ter, né? Porque a minha irmã, por exemplo, ela tem um gurizinho de 2 anos. E o Eric. O Eric desde cedo vivia em escolinha, vivia doente, né? Porque sai pra rua em frio, com chuva. Então, se a Mana tivesse a oportunidade, a Mana não botaria ele em escolinha e não ir trabalhar até ele ter uma idade boa, assim, pra realmente sair pra rua, frequentar a escolinha, coisas e tal. Então, é complicado essa questão da maternidade pra nós mulheres, né? Mais fortalecidas e mais preparadas, as mulheres terão um lugar ao sol nas empresas do jeito que são ou desistirão delas, porque serão capazes de ganhar dinheiro de outra forma. Há 8,3 milhões de empresas lideradas por mulheres nos Estados Unidos. É o tipo de empreendedorismo que mais cresce no país. De acordo com o estudo, a EY, o Brasil tem 10,4 milhões de empreendedoras, o maior índice entre as 20 maiores economias. O número crescente delas tem migrado das grandes empresas para o próprio negócio. Os fatos mostram: as empresas de todo o mundo terão mais cedo ou mais tarde que decidir se querem ter metade da população como aliada ou como concorrente. Então tá aqui dizendo que para a empresa não é nada, né? Eles investirem aí num lugar, num espaço em que as mães podem levar os seus filhos para fazer a amamentação, que é importante para uma criança ter o seu ciclo de amamentação, né? E sabemos que a maior quantidade na população mundial, a maior quantidade de mulheres, não de homens, né? Então uma hora pode ser que a coisa meio que fique escassa aí e as empresas tenham que se reformular, se remodelar, né? Eu acho muito importante, gente. Acho importante que vejam todas as necessidades e especificidades de cada pessoa, né? Não só das mulheres, mas de deficientes físicos, de deficientes auditivos, visuais, né? É importante inserir pessoas que têm algumas especificidades no mercado de trabalho, né? Porque deveria ser para todos. Certo? Vamos lá. Desde o título do artigo, que é retomado no último parágrafo, os argumentos da autora são motivados por um fato não referido de modo ostensivo, ou seja, qual alternativa tu marcastes, Cristiano? Professora, eu marquei a E, só que depois eu marquei a B. E e B? Apaguei uma. Tá. Mas não é nenhuma das duas, Cris. É a letra C. De maneira ostensiva, as atividades empresariais ainda são dominadas por homens. Letra C. Tá? Viva melhor com menos sal. A humanidade parece ter um problema recorrente com o uso do sal. O historiador britânico Philip Fernandes Arnesto, da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, diz que desde que os primeiros humanos deixaram de ser nômades, houve um crescimento explosivo do uso do sal. A ingestão diária aumentou 5 ou 6 vezes desde o período paleolítico, uma enorme aceleração nas últimas décadas. A American Heart Association, que reúne os cardiologistas americanos, estimula que mudanças no estilo de vida provocam um aumento de 50% no consumo de sal desde os anos de 1970, em boa medida graças ao consumo de comida industrializada. A culpa pelo abuso do sal não deve, porém, ser atribuída somente à indústria.
a maior responsabilidade cabe ao nosso paladar. Os especialistas acreditam que a natureza gravou no nosso cérebro circuitos que condicionam a gostar do sal e procurar por ele, em razão do sódio existencial que existe. A indústria, assim como a arte gastronômica, responde ao desejo humano. É provável que o sal seja tão apreciado porque tem a capacidade de ativar o sistema de recompensas do nosso cérebro, diz o neurofisiologista brasileiro Ivan de Araújo, afiliado à Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Isso significa que sal nos deixa feliz. Com base nas repercussões negativas na saúde pública, muitos métodos têm falado em epidemia salgada e promovido um movimento similar àquele que antecedeu as restrições impostas ao tabaco e ao álcool. Desde 2002, a Organização Mundial da Saúde faz campanhas para chamar a atenção sobre o excesso de sal. O movimento que defende as restrições ao sal já chegou ao Brasil. Na segunda quinzena de junho, reuniram-se em Brasília representantes do meio acadêmico, da indústria de alimentos, técnicos de Ministério da Saúde, da Agricultura e da Anvisa, agência federal que regulamenta a venda de comida industrializada e remédios. Com meta, discutiu-se passar em 10 anos de 12 gramas per capita de sal por dia para os 5 gramas recomendados pela OMS. Essa mudança ajudaria a baixar 10% da pressão arterial dos brasileiros, seria 1,5 milhão de pessoas livres de medicação para hipertensão, diz nefrologista Frida Planic, representante da Sociedade Brasileira de Hipertensão na reunião. Segundo ela, haveria de 15% nas mortes causadas por derrames e 10% naquelas ocasionadas por infarto. Então, gente, uma coisa importante aqui para ressaltar sobre esse artigo é que normalmente... Oi? Desculpa te interromper, mas a Emily pediu pra avisar que ela não vê a aula hoje por causa que tá com a garganta ruim, tá inchada e tá com dor. Aí ela vai mandar um WhatsApp. Tá bem, obrigada, Luiz. Então, assim, gente, uma coisa importante a gente observar é o que a gente utiliza na nossa cozinha, né? Por exemplo, vocês sabiam que todos os sais, esses que são refinados, que são brancos, eles não são verdadeiramente o sal? Porque o sal, ele é... o sal mesmo que a gente deveria usar, ele deveria ser extraído do mar. Esse que a gente usa, ele não é extraído do mar, então ele não é sal de verdade. Ele é retirado de uma outra coisa, é uma substância que não tem nada a ver com o sal que a gente deveria usar. Então, quando vocês forem no mercado agora, que vocês forem comprar sal, vocês olhem lá atrás e ele tem que dizer que o sal, ele é extraído de processos naturais do mar. Porque o que causa muita hipertensão é a utilização desse sal que na verdade não é sal, né? Então, se vocês acharem no mercado um sal que diga que é integral, ele é extraído do mar. Se não diz nada na frente, procurem lá atrás na embalagem que diz que o sal é extraído do mar, porque esse é o sal bom da gente consumir. Claro, em poucas medidas, mas é esse que deve ser mais extraído, tá? Deve ser mais usado. E o sal do Himalaia, né, gente? Eu uso o sal do Himalaia sempre, porque o sal do Himalaia ajuda a diminuir a pressão arterial. Só que o sal do Himalaia ele tem que ser consumido não na comida, mas, por exemplo, vou fazer uma saladinha, coloco o sal do Himalaia ali, porque ele não é totalmente absorvido, tu consegue comer o sal. Na pipoca, eu uso o sal na pipoca, porque fica o granuladinho ali do sal, tá? Então, esse tipo de consumo do sal do Himalaia é super importante, tá bom? O texto
faz parte de uma reportagem gênero textual de base dissertativa que tipicamente reúne várias fontes consultadas pelo jornalista na tese de levantamento de informações. Com relação ao texto, considere as afirmativas a seguir. O que tu marcou do exercício 5, Gabriele? Eu marquei letra D. D de dado? Gabi, tá. D de dado. Isso mesmo, Gabi. Então a primeira e a terceira é que estão corretas. Muito bem. 6. Leia o trecho de uma notícia e observe a regência do verbo pedir empregada. Angelina Jolie pede ajuda a refugiados da violência na Líbia. A atriz embaixadora da boa vontade da ONU, Angelina Jolie, fez um apelo nesta terça-feira à comunidade internacional pedindo por ajuda às pessoas que estão fugindo do conflito na Líbia e por maior assistência a quem pertence no país. Jolie é embaixadora do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados. Visitou a fronteira da Líbia com a Tunísia. Segundo ela, pessoas que deixaram recentemente a Líbia contaram sobre os intensos conflitos, agressões e saques. Então, sobre a regência do verbo pedir empregada aqui no título, Luiz. Quem é o termo regido, Luiz? Luiz não tá aí? Ah, não tô vendo o Luiz. Manu Garcia. Senhora, caiu um monte de gente, 17 pessoas. Pois é, muita gente caiu mesmo. E tem umas quantas que eu não tô vendo. A Luísa eu não tô conseguindo ver, o Cris, o Luigi, a Ana, o Nunes. Manu Garcia. Olha, eu te mandei uma mensagem no chat. Não sei se tu chegou a ver. Não vi, Aninha. Tava lendo o texto. O que foi? Eu tinha pedido pra deixar a câmera desligada e depois te explicar o porquê. Ah, tá bom. Depois eu olho ali, querida. Manu, vimos, né, a questão da regência dos verbos, né? Vimos que o regente sempre vai ser o verbo. Aquele que manda vai ser o verbo. E quem é o termo regido? Tá. Então, assim, gente, o termo regente vai ser o verbo. O termo regido é tudo aquilo que vem depois do verbo. Então, marque aí. Pede, termo regente. E o termo regido é ajuda a refugiados da violência na Líbia. Gente, eu vou parar o vídeo e vou iniciar outro, porque já tem 1 hora de vídeo.